Hoje vamos falar de factos espíritas em Portugal. E começamos por não é propriamente este, né? É uma coisa que é tradicional em Portugal, né? As pessoas dizerem que em casa ouvem passos, ouvem barulhos, etc. Até o nosso ex-presidente ouvia passos, né? Mas neste caso era o Passos Coelho, mas não é propriamente deste tipo de fenomenologia que nós vamos abordar. Vamos mais longe. De acordo com o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, neste livro A Transcomunicação através dos Tempos, é um livro da editora Fé, Folha Espírita, no Brasil, São Paulo, ele refere que já desde, conforme podemos ver aqui, desde tempos imemoriais, já no tempo do Paleolítico, era provável que houvesse ectoplasmias, isto é, aparições de espíritos que aparecem aqui gravados na pedra, né? De maneira que este intercâmbio natural e espontâneo entre o mundo espiritual e o mundo terreno sempre aconteceu. Aqui no caso dos paleontropídeos, eles acreditavam que os espíritos dos seus amigos e familiares desencarnados ou mortos podiam alojar-se nas pedrinhas. Então eles pegavam em seixos rolados, né, coloridos de ocre, e desenhavam figuras humanas esquemáticas a simbolizar o seu ente querido e guardavam aquilo, né? Olhem que interessante, né? A ligação intuitiva que já havia nesse tempo. Em Jesus não vamos encontrar fenómenos espíritas, porque ainda não havia espiritismo na altura, mas vamos encontrar fenómenos mediúnicos. Também não havia a palavra médium ou mediúnico, mas vamos encontrar os chamados fenómenos paranormais ou os fenómenos de intercâmbio com o mundo espiritual, não é? Quem não se lembra dos casos de desobsessão, palavra que também não existia à época, que Jesus efetuou? Quem não se lembra dos casos em que Jesus libertava os chamados endemoniados, não é? Porque demónio não significava aquilo que hoje significava um espírito. Podia ser bom ou mau, não é? No caso dos endemoniados que Jesus libertava, eram espíritos pouco evoluídos ou até maus que às vezes perseguiam pessoas com quem tinham ligações de vidas passadas, né? E ao longo da história da humanidade vamos encontrar a mediunidade sempre presente na vida do ser humano, né? Mais tarde, em Hydesville, no condado de Newark, as irmãs Fox começam a ouvir os chamados raps em inglês, né? Batidas, né? que apareciam, e então elas acreditavam que era o diabo que se estava a comunicar com elas, e começaram a tentar um diálogo através do sim, não, uma pancada, duas, etc. E depois, com a ajuda de familiares, descobriram que quem se estava a comunicar era um espírito, Charles Rosman, que tinha sido assassinado naquela casa. Ele era um comerciante, aquilo era uma estalagem, ele tinha pedido alojamento pago, claro, e durante a noite os donos da casa, sabendo que ele tinha dinheiro, já naquele tempo havia a sede pelo Deus dinheiro, mataram o homem para ficar com os seus pertences, e então acabou por se descobrir através desta comunicação, através da tipologia, né, da comunicação por pancadas. Avançando no tempo, encontramos Andrew Jackson Davis, um dos precursores do espiritismo, um indivíduo analfabeto, ou analfabeto não era o caso, mas muito pouco instruído, com uma saúde débil, mas que quando recebia o seu guia espiritual, Emanuel Swedenborg, que tinha sido uma pessoa ilustre, que também é um dos precursores do espiritismo, ele dizia coisas que não sabia no seu estado natural. Falava de coisas de zoologia, de astronomia, daquilo tudo que o seu guia, Swedenborg, sabia, né? Foi um médium muito interessante. Ele previu o aparecimento de várias coisas, inclusive do espiritismo. E mais tarde encontramos o fenómeno das mesas girantes, né? Vemos aqui num retrato da médium Eusápia Paladino, uma médium italiana que foi muito pesquisada
não só por Sir William Crookes, o mais, vá lá, o pesquisador mais conceituado a nível mundial, ligado à Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, a famosa SPR, Society for Psychical Research, mas também tem um caso muito interessante, esta médium, porque ela tinha o equivalente à nossa quarta classe, e uma vez numa determinada sessão, ela era uma médium que entrava em transe, inconsciente, perdia a consciência do que estava a acontecer, e dela exalava ectoplasma, que é uma substância que nós temos nas nossas células, que se tornava visível sob a forma vaporosa, parecia uma espécie de um pano branco. E então, através dela, materializou-se a mãe de César Lombroso, o pai da moderna antropologia criminal, que era um forte opositor da doutrina dos espíritos, né? E que mais tarde retratou-se numa revista, Luce e Sombra, Luce e Ombra, em italiano, retratou-se dizendo que aquela mulher ignorante tinha conseguido aquilo que nenhum cientista à face da Terra jamais houvera tentado, que era trazer do além-túmulo a sua mãe morta, temporariamente materializada, e ele sentar-se no seu colo e ela falar com ele como falava em tempo quando ele era pequeno, César, filho mio, né? E isso está bastante documentado. Toda esta gama de factos espíritas que vão acontecendo ao longo do mundo estenderam-se em todo o mundo, né? De tal maneira, eles são comuns, que não são propriedade do espiritismo. Em qualquer parte do mundo, as pessoas ou usam a tábua Ouija, ou usam o jogo do copo, ou o jogo disto, ou o jogo daquilo. São várias metodologias que significam o mesmo. O contacto com o mundo espiritual, né? Vemos aqui o espírito do Natal, né? Que incorporou aqui neste médio, etc. Mais tarde vemos também, aqui no século XV, vemos o caso da famosa médium Joana d'Arc. Joana d'Arc, segundo algumas informações espirituais, valem o que valem, não são doutrina espírita, mas através dos médiuns pelas quais vieram tem alguma credibilidade. Joana d'Arc teria sido a reencarnação de Judas Iscariotes, né? E então Joana d'Arc desde muito cedo ouvia vozes, e foi ela que comandou na Guerra dos 100 Anos o exército francês contra o invasor inglês. Uma rapariga sem conhecimentos militares, ela ouvia as suas vozes, ela sabia que as vozes eram de espíritos bons, e então ela dizia aos comandantes: não, vamos fazer assim, vamos defender a cidade do ataque, vai acontecer isto, aquilo, aquilo outro, né? E assim a França readquiriu a sua soberania, que tinha sido confiscada pela Inglaterra. É óbvio que a seguir foi, como a maldade humana ainda é uma característica nossa, ela foi queimada na fogueira, porque recusou-se a abjurar as vozes. Depois de estar tudo bem, a Igreja Católica disse: ok, sim senhora, você fez um excelente trabalho, mas você não pode ouvir essas vozes. Portanto, essas vozes não podem ser, porque de acordo com a Igreja Católica só se pode comunicar ou Deus ou o diabo. Se Deus não se comunica, aquelas teriam sido o diabo, de acordo com a teologia que agora já está caduca. Isso já não é bem assim. E ela disse assim: não, eu não posso abjurar uma coisa que é real. As vozes existem, se vocês me querem matar, matem-me, mas eu não posso negar, porque foram elas que me ajudaram e ajudaram a França. E ela foi queimada. E recentemente foi canonizada, né? É sempre assim. Depois temos também as fotografias psíquicas que foram aparecendo à medida que começaram a aparecer, passa a redundância, as placas fotográficas, né? Naquele tempo em que se tiravam aqueles retratos de família, naqueles cadeirões, né? Então as pessoas tiravam fotografias e começou-se a perceber que perto de determinadas pessoas, que eram pessoas que agora sabemos que eram médiuns de efeitos físicos, a grande maioria sem saber que o eram, quando se tirava a fotografia apareciam caras
por trás ou ao lado, às vezes familiares, de amigos, conhecidos, de pessoas desconhecidas, né? Esta é uma fotografia muito típica de um espectro que aparece numa foto de alguém que estava a tirar a fotografia em casa, né? E mais tarde, em 1857, todos estes fenómenos, que até então eram chamados fenómenos paranormais ou fenómenos sobrenaturais, eles foram estudados por um professor, o professor Rivail, em França, que era um distinto membro da Academia de Ciências de Paris, e uma pessoa muito culta e que, inclusive, editou vários livros para a escolaridade em França, uma gramática e outros meios de aquisição de conhecimentos. O professor Hipólito Léon Denisard Rivail começou a pesquisar estes fenómenos, um bocado contra a sua vontade, e viu neles algo mais do que um mero divertimento, né? É curioso que, um pouco levianamente, alguns espíritas hoje em dia dizem: pá, Kardec foi apenas mais um. Como se o Kardec fosse mais um, como o Lucas ou como a Amélia. Não, não foi. Mas Kardec, no seu tempo, agora está ultrapassado. Não está. Kardec era um espírito de escola, um espírito superior que veio à Terra numa missão tão nobre que muitos de nós ainda não conseguimos cogitar. É óbvio que no tempo de Allan Kardec, em 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, embora já existisse um método científico que serviu de base à pesquisa espírita, não havia toda uma panóplia de equipamentos que existem agora, né? Eletrónicos, né? E de confirmação. Mas também é óbvio que daqui a 100 anos nós teremos outros equipamentos cada vez melhor. Não é isso que faz uma ideia estar desatualizada ou não. E a prova disso é que a própria ideia que Jesus de Nazaré trouxe à Terra, há 2000 anos, que é: não faças ao próximo que não queres para ti, ainda não está desatualizada. Nós continuamos a matar na Terra. É a coisa mais estúpida, a guerra, né? Depois, há muitas coisas estúpidas na Terra, mas essas coisas só existem porque nós somos seres humanos ainda pouco atentos. E de facto a coisa mais estúpida é matarmos-nos uns aos outros, porque todos vamos morrer. Sei lá, guerras entre países, guerras entre partidos, guerras entre pessoas, guerras entre famílias, às vezes por um bocado de terra, por um bocado de dinheiro, ou até por muito dinheiro ou por muita terra, que depois, passado 1 ano, 2, há uma síncrone cardíaca ao dono e ele vai e deixa cá ficar e os herdeiros estouram aquilo tudo. Então precisamos de novos conceitos de vida que Allan Kardec trouxe e que 162 anos depois ainda não conseguimos atingir em profundidade. Em honra a Allan Kardec, temos aqui neste livro Histórias que os Espíritos Contaram, de um espírito que assina com o pseudónimo Poeta Alegre, com A minúsculo, um texto que ele nos deixou em 2004, salvo erro, 2014, perdão, e que diz o seguinte: o título é Kardec e o Espiritismo. Kardec pesquisou a imortalidade quando se brincava com a mediunidade, portanto eram aquelas brincadeiras de salão. Nos salões de Paris era a frivolidade. Kardec, convidado, descobriu a verdade. Inteligências falavam, entre aspas, pelas girantes mesas, cultos ou não, plebeus ou altezas, isto é, todos os espíritos apareciam, falavam. Grande revolução no rolo intelectual. A morte morrera. Abriu-se novo portal. As provas vieram em grande profusão, que culminaram com a materialização. Pessoas falecidas eram vistas, tocadas, era tirado o pulso às Ketis materializadas, referindo-se à Katy King. Kardec pesquisou vezes sem fim e evocou os espíritos, do rei ao Joaquim. Bons, maus, tristes, felizes, todos voltavam com os seus matizes. A reencarnação se insinua nos novos laboratórios, passando de simples crenças a fundamentados repositórios. Cientistas médicos pesquisam a reencarnação,
descobrindo afinal que não é ilusão. A pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade dos mundos por seres habitados, quem não acredita? Até os menos dotados. A lógica espírita é profunda, faz-nos pensar para além da tumba. Deus, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação, pluralidade dos mundos é a nossa convicção. Só que esta não é cega, é assente na pesquisa, na lógica da Terra. Ciência, filosofia de consequências morais, é o Espiritismo, doutrina dos imortais. Doutrina universal que do além verteu, doutrina fundamental para o crente e o ateu. Em respeito a Kardec e à sua missão, divulguemos o Espiritismo ao povo em aflição. Espiritismo é doutrina de hoje e do futuro, mas não te esqueças, só o amor é seguro. Com o Espiritismo, põe o amor em ação, pesquisando e divulgando, fora da caridade não há salvação. Eu achei este texto uma ternura. E com esta pequenina homenagem, vamos recordar, por exemplo, as pesquisas que já temos aqui falado, de Sir William Crookes, o mais notável físico e não só, e também inventor do século XIX, né? William Crookes fez durante mais de um ano pesquisas com o espírito, com a médium Florence Cook, onde se materializava o espírito de Katy King. Nesta sessão, as pessoas presentes, estavam era uma comissão de 18 pessoas, foi nomeada pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas para acabar de vez com o novo espiritualismo, como eles chamavam o espiritismo, que achavam que era tudo uma fraude. E então, William Crookes está aqui nesta foto, tirada com o espírito completamente materializado de Katy King, e a seguir na Florence Cook, para demonstrar que as estaturas são diferentes, para além do pulso que era tirado ao mesmo tempo para uma e a outra, eram diferentes, o peso, características, a voz, etc. Encontramos aqui também Ernesto Bolzano, o grande cientista, o grande pesquisador italiano, que pouca gente ainda hoje valoriza. Teve um trabalho simplesmente notável na divulgação do espiritismo do mundo. César Lombroso, tal que a médium Eusápia Paladino materializou, os espíritos materializaram utilizando o ectoplasma de Eusápia Paladino numa sessão de materialização. Daniel Douglas Home, o médium, que foi pesquisado por William Crookes, foi pesquisado por todos os pesquisadores, foi incompreendido, foi perseguido e, no entanto, não era espírita, mas ele tinha uma mediunidade de efeitos físicos fantástica, né? Ele saía pelo segundo andar de uma janela em levitação, descia e entrava pelo primeiro andar, né? Ele estava sentado numa cadeira e os espíritos o levavam até ao teto. Depois as pessoas diziam que aquilo que era uma alucinação, então ele levava um lápis e fazia uma cruz. E os críticos continuavam a dizer que era uma alucinação, aquela cruz também, porque não era possível, porque os espíritos não existem, né? É uma coisa fantástica. Há quem diga que é a reencarnação de Divaldo Pereira Franco. Alexander Aksakov, que era um homem muito culto, ligado à corte do Império Russo. Charles Richer, o pai da metapsíquica, que deu depois origem mais tarde à parapsicologia. E Charles Richer pesquisou os fenómenos espíritas, mas não foi ele que inclusive cunhou o termo ectoplasma. Ele não teve a coragem de assumir o espiritismo, a não ser quase no fim da vida, numa carta particular que envia a César Lombroso, ou é Ernesto Bolzano, um deles, já não me recordo, onde ele reconhece que afinal os factos espíritas são reais. Mas pronto, fez um bom trabalho. Arthur Conan Doyle, Sir, tem o título de Sir, também dado pela Rainha de Inglaterra, o pai do Sherlock Holmes, né, aquele grande escritor, e não só escritor, foi um dos maiores pesquisadores da doutrina dos espíritos nessa época. Vamos encontrar a seguir Frederick Mears e Henrik Sidgwick.
é muito interessante que Henry Sidgwick foi o primeiro presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, e ele, juntamente com Mears e mais um outro colega, o Sr. Gurney, eles combinaram: quem chegar ao além primeiro comunica-se, né? E então houve todo um conjunto de mensagens cruzadas, né? Identificando a imortalidade do espírito. Mais tarde encontramos, e ainda se pode encontrar, quem for a Paris, no Instituto de Metapsíquica Internacional, quando for a Paris, não se esqueça de ir verificar isto, onde se encontram dezenas de moldes de materializações de objetos em que os espíritos tornavam-se visíveis, pediam cera quente, faziam os moldes, depois punham em água fria, aquilo secava, os espíritos desapareciam, os moldes ficavam. Se fosse um ser humano, ao tirar os dedos, partiu os moldes, né? Uns em gesso, outros em cera, etc. Estes foram feitos com um médium polaco, Franek Kluski, em Paris, em 1920. Então, perante isto, nós questionámos: então, e em Portugal está tudo bem, né? O que é que se passa com os fenómenos espíritas? Será que eles ruíram? Desapareceram? Portugal é um país à parte? Não é. Não é. Temos aqui o Dr. Francisco Curado, que é professor na Universidade de Aveiro e é espírita, e é o chefe do Departamento de Pesquisa da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Ele tem feito um trabalho interessante, não tanto quanto desejaria, porque todo este trabalho de pesquisa que nós espíritas fazemos é feito às nossas custas, no tempo livre, pago pelo nosso bolso. Se for preciso uma deslocação a Lisboa, nós pagamos do nosso bolso. Se for preciso uma deslocação ao Algarve, pagamos do nosso bolso. Então, como não somos endinheirados, não vamos, a grande maioria das vezes. A não ser que às vezes calhe ir aqui ou lá, já é preciso ir a Lisboa, então passa-se por ali e vai-se investigar. Não temos, de facto, um fundo de maneio que nos permita um trabalho mais intensivo e mais profundo, né? Agora pergunta-se, vemos aqui o caso de Otília Diogo, se não me falha a memória, uma médium brasileira de efeitos físicos, onde ela em transe começava a sair o tal ectoplasma que se tornava visível pelos orifícios naturais do corpo, como em todo o mundo. Os médiuns sofriam muito. Reparem como é que ela está atada com correias, as pernas às pernas da cadeira, está atada ali, está presa como se fosse uma prisioneira ali com a cintura, para que não houvesse qualquer hipótese de fraude. Hoje em dia nós sabemos que não é necessário nada disto, né? E a questão que se coloca: por que aparecem poucos relatos, ou por que nunca aparecem relatos em Portugal? Eles aparecem. Nós temos vários, não temos muitos. Temos o caso dos livros de Fernando Lacerda, o maior médium espírita português, né, nos idos de 1900 e pouco, e que depois teve de fugir para o Brasil. Temos também os livros sobre o movimento espírita português da Manuela Vasconcelos, que ainda está encarnada, de grande qualidade e que fala muito sobre esse movimento, porque foi o movimento espírita português era muito rico, rico não só endinheirado, mas principalmente rico de conteúdo, de substância. As pessoas de mais altos cargos do Estado interessavam-se pelo espiritismo, desde governadores do Banco de Portugal, governadores de província, desde aristocratas, desde pessoas do Supremo Tribunal de Justiça, por hipótese, etc. E isso incomodava muito o Salazar, porque o espiritismo sempre defendeu a liberdade de expressão, né, e a justiça. E incomodava também o cardeal Cerejeira. Existia inclusive uma sociedade de pesquisas psíquicas no Porto. E então, na década de 40 aproximadamente, o Estado Novo, a ditadura de Salazar, ele decidiu ilegalizar o movimento espírita, entregar todos os bens à Casa Pia, e até hoje ainda não foram devolvidos. Isto pode provavelmente explicar alguma inércia dos portugueses, mas não explica a inércia depois do 25 de Abril, né? Entretanto, em 1999 surgiu a ADEP, a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal,
que tem tido como meta fazer um pouco aquilo que Allan Kardec refere no projeto 1868 em Obras Póstumas. Uma publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até às localidades mais distantes, o conhecimento. Portanto, falava aqui da divulgação do Espiritismo. A Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal não tem por objetivo vender Espiritismo, não tem por objetivo criar crentes, criar adeptos, nem fazer proselitismo, tem por objetivo divulgar a ideia espírita na sua pureza, né? Sem aqueles apetrechozinhos que nós vamos pondo, né? Temos pesquisado vários casos, obviamente sem ter proventos próprios, né? Sempre às expensas dos próprios investigadores, conforme já referi. Um dos casos muito interessantes que nós já contámos aqui foi o caso do médico no Porto, uma senhora com mediunidade de vidência, que estava a ser medicada e que era uma senhora cabeleireira, que ainda está encarnada, faz parte de um grupo ali de Valongo, se não me falha a memória, e ela ia ao médico para pedir medicamentos porque era louca, ela via pessoas que mais ninguém via, né? E quando estava a aviar uma receita já pela enésima vez, aparece-lhe um senhor e ela começa a dizer: olha, doutor, eu estou louca neste momento. Mas porquê? E ela começa a relatar o senhor, e à medida que começa a relatar o senhor, o médico começa a empalidecer, começa a perguntar todo um conjunto de fenómenos, e diz assim: olha, eu não sei o que é que se passa, mas a senhora doente não está, porque acaba de me relatar ao pormenor o meu pai, que faleceu há 6 meses, e que uns meses antes de falecer tinha tido um acidente e tinha ficado sem um dedo, para além da cor do fato, disto, daquilo, daquilo outro. São relatos que já foram bem explicitados. Temos também um caso muito interessante que faz parte do livro Factos Espíritas, o caso de João Paulo, um jovem de Lagos, que faleceu de acidente, e que uma médium, uma psicóloga brasileira, Mariluza Vasconcelos, sem conhecer o jovem, sem nunca o ter visto, sem conhecer alguma fotografia dele, chegando a Portugal, foi levada diretamente para um centro da Figueira da Foz, onde pintou o retrato do João Paulo, né? Temos outros casos. Neste caso ainda vemos que uma dedicatória do próprio espírito no fim da psicopictografia, isto é, da pintura mediúnica: Mãezinha, Maria Lisete, meu pai e manos, amo a todos, sejam felizes, João Paulo. E é muito interessante, quer o J da psicografia, quer o P, são muito parecidos com a maneira como ele autografou no bilhete de identidade de então, né? Não havia cartão de cidadão. Ainda no caso de João Paulo, que é um dos que estão nesse livro, por acaso não trouxemos para a mesa, o Factos Espíritas em Portugal, já agora, que é um livro que está a ser lançado hoje em Portugal, nos 17 anos do CCE. O João Paulo tinha o hábito de pesquisarmos este caso durante 2 anos. Tinha o hábito, isto eram os pertences dele, que a mãe carinhosamente guardou, de, junto com a matemática, o português, a filosofia, sempre fazer bonequinhos. E há uma médium portuguesa em Sagres que recebeu espontaneamente uma psicografia dele, onde, ao seu jeito, como ele gostava de fazer, e no meio um bonequinho, e ela fez aquele bonequinho contra a vontade. Ela desconhecia que ele tinha este hábito. Aliás, ela nem conhecia a mãe muito bem. Quando lhe entregou isto, a mãe é que lhe explicou: não, ele tinha o hábito de fazer bonequinhos, de uma maneira que e é curioso que ele assina Kefas. Kefas era um nome pelo qual ele era tratado apenas entre os amigos, né? Os próprios familiares não o chamavam de Kefas, mas João Paulo. A médium não tinha como saber isto, né? Vemos aqui um outro caso que também aparece no livro, o caso Pedras, que já também abordámos. Esta mão é de uma pessoa que está aqui presente, é da Alice. Lembra-se da Alice? Fomos 5 pessoas pesquisar este caso. Um caso de poltergeist, um caso de arremesso de pedras, de aparecimento de moedas, de movimentos de objetos, sem que lá estivesse ninguém. Vemos, por exemplo, aqui moedas que apareceram na altura. Isto aqui já é 50 centavos de escudo, que já não existia, já existia o euro. Nós pusemos as moedas
na cozinha, pusemos a porta fechada, portanto a porta fechava assim, a porta estava a 45 graus e nós estávamos na sala. As moedas para passarem da cozinha para a sala tinham de fazer este ângulo e elas apareceram ao nosso lado no chão. O próprio isqueiro, também um outro caso, que por 2 vezes foi transportado dentro de casa cá para fora com um colega meu da Força Aérea. Na altura éramos capitães e agora ele é coronel João Paulo Morgado, e eu disse: olha, tu és a pessoa ideal para ir comigo investigar aquilo, porque tu não acreditas nestas coisas, é cético. E fomos recebidos com uma alegre chuva de pedras nunca nos acertou, contra o muro de chapa, e outras pedras caíam assim na vertical, que não rolavam, como se fossem largadas, né? E então, este caso do isqueiro foi muito interessante, porque como ele fumava, a dona da casa também, tinham os dois um isqueiro preto, e tinham os dois deixado o isqueiro preto, os isqueiros pretos, em cima da mesa. Estávamos cá fora a falar, enquanto as pedras iam aparecendo, etc. E nós sempre com muito cuidado a observar quer a mãe, quer o filho, porque pensávamos que podia haver ali alguma fraude, as pessoas tirarem coisas do bolso e largarem, não havia qualquer fraude. E de repente ele lembra-se: epá, deixei o meu isqueiro lá dentro. E a senhora também disse: deixei também o meu isqueiro lá dentro. Ele queria fumar. E quando ele dá 2 passos para ir em direção à casa para buscar o isqueiro caiu-lhe à frente cerca de 2 metros, à vista de toda a gente. Não havia como ter sido forjado. Vemos aqui as pernas do doutor, do engenheiro e doutorado também, Francisco Curado, que falámos há bocado. Ali uma cavilha, era uma cavilha aquelas casas que têm umas portas de madeira, umas portadas de madeira por dentro, depois tem uma cavilha. Esta era a única que restava, ou pedras, que era a gente, como lhe chamávamos ao espírito, já tinha feito desaparecer todas as cavilhas. Então nós tínhamos pedido à senhora para nos dar esta cavilha como recordação. Ela disse: é a única que eu tenho, ficou no parapeito da janela. E quando estávamos aqui já na rua, fora de casa, o Francisco Curado disse assim: bem, o Pedras agora podia fazer mais uma para a despedida. E a cavilha cai aos pés imediatamente, à nossa frente. Conclusão: ela não nos deu a cavilha, no dia seguinte telefonou-nos a dizer: olha, a cavilha desapareceu. Ora bolas, mais nos valia ter dado. Vemos aqui, olhem, as pedras que apareciam, quer dentro de casa, quer fora. Um outro caso que é com o filho da Amélia, o Hélder Constantino, que desencarnou de acidente sem de culpa nenhuma, em 1998, né? E que tinha uma bicicleta pendurada que a Amélia pensava que era preta, porque estava pintada de preto. E então houve um médium, o Jorge Mendes, ainda na Associação Cultural Espírito, no outro centro, que recebeu um recado dizendo que o espírito estava a dizer que gostava muito da mãe, e a mãe pediu mais informações, e ele tinha lá num papel a dizer assim: bicicleta azul. E ela ficou desiludida porque a bicicleta era preta. Só que quando chegou depois lá a casa foi raspar a bicicleta, porque ele andava sempre como os jovens a pintar, e então é que veio a descobrir, com informação do mundo espiritual, que a bicicleta do filho era azul e não preta, né? Outros casos também, muitos de vocês devem conhecer o Dr. Francisco Vicente do Carmo, que foi presidente ali do Sencal, e a sua esposa, a Dona Celestina, a Dona Tininha. Um caso muito interessante que aconteceu. Nós éramos muito amigos, eles frequentavam, raramente nos víamos, eles frequentavam a Associação Cultural Espírita, quando vinham a Caldas da Rainha, pessoas muito afáveis, muito simples, e uma altura a conduzir recebemos este recado. O Francisco Vicente do Carmo tinha falecido há um tempo com um cancro da laringe, nós não tínhamos tido conhecimento disso, depois viemos a ter, e a Dona Celestina, que era psicóloga e bióloga, ficou a viver em Lisboa, também tinha casa em Torres Novas, etc.
E então veio esta comunicação: Celestina, lembra-te quando a noite da solidão ameaçar adentrar-se no teu íntimo, que existe mais uma estrela no céu a brilhar e iluminar o teu caminho, a aurora. Isto foi no dia 22 de dezembro de 2003. Nós tínhamos confiança com o Dr. Francisco Vicente do Carmo, mas não tínhamos tanta confiança com a esposa. Ficámos raritentes. O que é que vamos fazer, o que é que não vamos? E então não tive coragem de telefonar, porque eu pensei assim: a Aurora, bem, a Aurora, desculpem-me, está aqui algumas Auroras, mas hoje em dia não é um nome muito comum, se calhar é um nome mais antigo, se calhar alguma mãe, alguma avó, bisavó, tia, não liguei. Como habitualmente, fui passar o Natal ao norte, a Viana do Castelo, onde os meus pais vivem, e há coisas incríveis. Eu fui obrigado, passa a expressão, não sei como é que os espíritos fazem isso, eu tive de telefonar à senhora no dia 24 de dezembro. Era como se fosse uma força maior. E então peguei no telefone e disse: olha, Dona Celestina, Dona Tininha, que era como eu chamava, olha, passou-se isto assim, 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 a senhora desculpe-me, se calhar é uma parvoíce, mas eu tenho de lhe dizer isto. Eu tenho de lhe dizer isto. E não sei quem é esta Aurora, se é sua avó, sua mãe, diz: não, isso faz todo o sentido. A Aurora era uma grande amiga nossa que desencarnou há 3 anos atrás com um cancro. E era muito amiga do meu marido. Curiosamente, hoje, no dia de hoje, eu passei em frente à casa onde ela morava e pensei assim: quem me dera ter notícias da Aurora. Olhem os sincronismos das coisas, não é? E então, mais tarde, alguns de vocês devem conhecer este jovem que de vez em quando aparece nas nossas reuniões mediúnicas, já desencarnado, o Sr. Carlos Cordeiro. E um dia, numa das reuniões, manifestou-se espontaneamente dizendo: olá, fulano, diga ao meu irmão que vai correr tudo bem, Carlos Cordeiro. E então ficámos ali com aquele papelinho. E agora quem é que vai entregar o irmão? O irmão era o Sr. Cordeiro, que tinha aquela loja de camisas nas Caldas da Rainha. E então ninguém tinha coragem para ir, claro, sobrou para mim. Só que eu fiquei com o papel no bolso e nunca mais me lembrei, só passado 15 dias. E quando me lembrei, tenho de fazer isto. Fui lá e quando ele olhou para o papel, ele começou a chorar, de alegria, de emoção. Porque, tendo em conta a data da comunicação, 2 dias depois da data da comunicação, que não está aqui, o Sr. Cordeiro, o irmão do Sr. Carlos, ia fazer uma operação ao coração em Coimbra, né? E então, a partir daí, decidimos, quando vier alguma coisa, seja por quem for, entregamos logo, que é para não chegar atrasada a coisa. Também nas nossas reuniões, ainda muito novinhos, tivemos aqui as pernas da Alice, ali a Amélia. Ela, na altura, a Amélia ainda não tinha sido afetada pelas minhas más vibrações. Vê-se aqui bem muito mais novinha, né? Aqui a Olga, o Tony e aqui a Virgínia, sempre presente. E aquele famoso gravador que ainda está aqui, se o coisa já o trouxe, ou não? Está aqui. É um gravador, pronto, já um bocado antigo, já não temos software para isto, Olympus, e nós gravamos todas as nossas reuniões, porque às vezes pode aparecer uma comunicação, então passa-se para o papel e vai-se tentar investigar se aquela pessoa existe ou não, né? E nesta altura, numa fase inicial em que estávamos todos em silêncio, com uma musiquinha de fundo, apareceu, depois levamos para casa o gravador, não este, agora um mais moderno, liga-se ao computador e o ficheiro do Wave, o ficheiro de som, passa para o computador e tenta-se ouvir, e aquilo tem uma espécie de um espectrómetro. Se houver um barulho, um ruído de um carro a passar, ou alguém que fala ali na sala, etc., há ali picos. E havia ali um pico numa altura em que não devia haver, que era quando a música estava em ambiente. E fomos verificar, né? E penso que já passámos aqui, mas nunca é bom, nunca é demais repetir. E apareceu uma voz metálica que não era de nenhum de nós, numa altura em que estávamos todos calados. Eu tenho que tirar o passaporte.
E depois, isto, portanto, o gravador é uma coisa que não dá para gravar por cima, porque isto é digital, né? Isto é formatado todas as semanas. Depois mandámos isto para o professor Carlos Luz, para o Brasil, que era o braço direito do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, tem muita mais experiência, nós não temos experiência nenhuma nesta área, e ele lembrou-se de passar o ficheiro em reverse, isto é, ao contrário, de trás para a frente. E de trás para a frente aparecia a mesma voz com outra frase completamente diferente, a dizer, podes procurar a encomenda. Então reparem, isto foi em 2005. Foi mais ou menos aqui que começámos também a pensar assim, espera aí, estas coisas estão a acontecer, vamos guardar para um dia publicar. E demorou bastante tempo, 14 anos, né? Para a próxima vez se fazemos isto mais rápido. Então, estes são alguns dos casos pesquisados por nós, cá em Portugal, nós aqui no centro, na ADEP e outros. O caso Helder, com a escrita, o caso Helder, tem vários, o filho da t-shirt laranja, não vamos contar, senão depois vocês também não compram um livro. O caso Helder da bicicleta, o caso Helder do burrinho, o caso Aurora, o Carlos Cordeiro, do TCI, o caso da Isabel, o Sr. Abreu, o Sr. Vítor, Sofia Cardoso. Em nenhum deles há animismo, em nenhum deles há fraude, em nenhum deles há indícios de telepatia, em nenhum deles há mistificação. Tudo indica que em todos estes casos houve uma comunicação mediúnica real, pelo menos não temos conhecimento de como explicar de outra maneira, a não ser que assim fosse, né? E então, amigos, este livro, Factos Espíritas em Portugal, que lançamos hoje, aqui no nosso 17º aniversário, traz 15 casos que selecionamos. Temos muitos mais, mas estes eram os mais sustentados e sustentáveis, os melhor pesquisados, com mais factos, com mais dados, e que qualquer um pode também pesquisar. E estes factos espíritas em Portugal ajudam-nos a entender a doutrina espírita, que tem esta dupla função, esclarecer do porquê da vida e consolar, né? Esclarecer o quê? O que é o espiritismo, os pontos básicos, Deus, imortalidade, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, né? E que o espiritismo é ciência, filosofia e moral, é uma filosofia espiritualista, né? Consola porquê? Porque ao estudarmos o espiritismo, vamos criando uma nova base existencial para a humanidade. Com as suas alegrias e tristezas, passa a haver uma lógica, um sentido para a vida. Coisa que sem a reencarnação, a vida não tem muita lógica. Mas Allan Kardec dizia que questionava sempre que impacto é que a doutrina espírita pode ter no pensamento humano. Essa era a grande preocupação dele, porque haver fenómenos, ouvir vozes, ver coisas a voar, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, isso não tem, pode ser interessante para sair num jornal, mas não tem impacto no pensamento humano. E o Allan Kardec era uma figura um ser muito à frente da sua época. E ele procurava as consequências morais da ideia espírita no pensamento do ser humano. E ele chegou à conclusão que as consequências morais são muito grandes, porque quem estuda espiritismo não pode mais ser racista. Aliás, hoje ser racista está desatualizado, porque desde a descoberta do genoma descobriu-se que não há raças. Antigamente dizia-se a raça branca, a raça preta, a raça amarela. Não, hoje não há raças, pertencemos todos à mesma raça. Quer acreditem, quer não, é científico. Há pessoas da mesma raça com cores diferentes. Tem mais melanina, de acordo com a latitude onde ele nasce, né? Se for nos trópicos, tem uma cor negra ou mais escura, e se for junto aos polos tem uma cor mais branca, né? Então o espiritismo tem um grande impacto sobre isto. Eu não posso ser racista, né? Eu não posso dizer ao preto vai para a tua terra, porque eu sei que na próxima reencarnação, se isso for útil para mim, eu posso nascer preto. Não é nenhum castigo, é uma bênção, uma oportunidade
Se for útil para mim, eu posso nascer preto, branco, amarelo, às riscas, às pintinhas, né? O fim da xenofobia, né? O fim da xenofobia é uma consequência do conhecimento espírita. A xenofobia é quando nós não suportamos as pessoas de outro povo, de outro país, né? Os espanhóis, aqueles indivíduos, os russos, os americanos, etc. Não faz sentido para quem conhece o espiritismo, porque eu sei que na próxima reencarnação eu posso nascer russo, posso nascer iraniano, posso nascer moçambicano, americano, seja onde for, se isso for útil para a minha evolução, ok? Também o fim da luta entre sexos, entre homem e mulher, o sexo forte e o sexo fraco, o homem que bate na mulher, a mulher que bate no homem, toda essa guerra, né? Essa coisa completamente disparatada que ainda hoje acontece em Portugal, num país do primeiro mundo, que é 2 engenheiros na mesma posição, o homem ganha mais que a mulher, e que não faz sentido nenhum. Então, se nós estudarmos espiritismo, também vamos ver isso. Espera aí, eu agora nasci com a polaridade masculina, mas na próxima reencarnação, se isso for útil para mim, eu posso nascer com a polaridade feminina. Então, se eu criar uma sociedade, ou se contribuir para uma sociedade que seja violenta para com as mulheres, se eu reencarnar como mulher, eu vou colher aquilo que eu próprio semeei nesta vida, né? E também, quem estuda espiritismo é contra a marginalização social. Antigamente nós falávamos na marginalização social, falávamos dos sem-abrigo, dos pobres, dos marginalizados, das pessoas que andam aí na rua, né? Mas hoje em dia, infelizmente, nós que pertencemos a um país do século XXI, país do primeiro mundo, temos muitos marginalizados na sociedade. São os nossos pais, são os nossos tios, são os nossos familiares, que ficam depositados nos lares, ou então em casa sozinhos, né? E que nós não nos ligamos nenhuma, a não ser quando eles têm muito dinheiro e estamos na esperança da herança. E isso, o pensamento espírita tem um impacto na transformação moral do homem por causa disto, né? E contribui para uma melhoria da sociedade. E por último, o pensamento espírita tem um impacto muito grande na poluição da natureza, na preservação da natureza. E isto não é de agora, porque agora é moda falar na natureza, falar nas alterações climáticas, que não sei se existirão, mas pelo menos na poluição existe, né? É moda, mas o espiritismo sempre falou nisso, né? Consta que Francisco de Assis terá sido o primeiro grande ecologista na história da humanidade, né? Então, o espírita, conhecendo a doutrina espírita, tem de respeitar a natureza, porque ele sabe que vai reencarnar amanhã e vai encontrar a cidade ou o campo conforme tiver deixado nesta vida. Só se for muito estúpido é que ele vai poluir a natureza, né? E então, amigos, o foco tem de estar na solução. É isto, quando o Espiritismo nos fala, o foco do Espiritismo é a solução, e a solução é o amor. Só com o amor nós conseguimos superar estes 5 flagelos da humanidade: diferença de género, de sexo, a xenofobia, a defesa da natureza, as diferenças sociais e o racismo. Estamos mesmo a terminar, né? Hernani Guimarães Andrade, o cientista espírita do século XX, diz-nos que estamos a sair do paradigma do materialismo para entrarmos no paradigma espiritualista. E é muito interessante, ele refere que esses novos paradigmas, que são paradigmas espiritualistas, são as experiências fora do corpo, as experiências de quase morte, as visões no leito de morte, os casos sugestivos de reencarnação, a transcomunicação instrumental, através de aparelhos eletrónicos, e a transcomunicação mediúnica, através de médiuns, né? Tudo isto vem comprovar a imortalidade do espírito, acabando de vez com o materialismo. Vemos os mais de 1100 casos pesquisados pelo Dr. Hemendranath Banerjee na Universidade de Rajasthan, em Jaipur, na Índia, né? Não era espírita, teve conhecimento de espiritismo posteriormente. Dr. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, cerca de 3.000 casos de crianças pesquisados em todo o mundo, né?
Ele, que não era espírita, veio dizer em Portugal, na casa do médico, que não havia outra explicação, pelo menos para 800 casos, não havia outra explicação a não ser que houvesse a reencarnação. O Dr. Erlendo Haraldsson, além dessas pesquisas, fez outras, Visões no Leito de Morte. Tem um livro muito bom, podem comprar, das publicações Europa-América. O que eles viram no limiar da morte, está em português. Né? Um livro científico, dele e do Dr. Carlos Osis. Vemos o engenheiro Nani Guimarães Andrade, que pesquisou casos de poltergeist, casos sugestivos de reencarnação, transcomunicação instrumental, entre outros, né? E que deixou um grande acervo. Vemos aqui o Marcello Bazzi, um italiano que não era espírita, isto foi num congresso, claro, fizemos-lhe uma entrevista, ainda tinha cabelo, e oferecemos-lhe um jornal de espiritismo. Um senhor muito simpático, de unidade de efeitos físicos fantástico, ele não conhecia nada de espiritismo. E com aquela rádiozinha válvulas, eram pilhas de mulheres, todas as semanas lá, de mães, no seu salão, à espera de uma comunicação dos filhos. Aparecia a voz dos filhos a dizer: mãe, estou aqui, sou eu, dando indicações precisas que era o próprio filho. Né? Vemos essas gravações aqui, o Mistério das Vozes do Alá, Marcello Bazzi, em cassete ainda. Pesquisas estas que foram acompanhadas e confirmadas pela Anabela Cardoso, uma diplomata portuguesa, e o Dr. David Fontana, que foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. O Dr. Konstantin Korotkov, um cientista russo, físico, que foi professor da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, podem encontrar na internet, ele tem pesquisas muito interessantes. Brian Weiss, ou Brian Weiss, como se queira, o psiquiatra americano, que não é espírita, que descobriu a imortalidade, a reencarnação e a lei de causa e efeito através da regressão de memória de uma das suas doentes. E então, amigos, estes factos espíritas em Portugal criam-nos novas oportunidades para investigarmos. Se tivermos conhecimento de um caso, por favor, não calem. Se não tiverem condições de investigar, telefonem, digam, comuniquem para a ADEP, mandem um mail. Se nós tivermos oportunidade, vamos pesquisar, lá nós ou nossos amigos lá no Norte. Né? É muito importante, né? Termos atenção, estarmos bem atentos ao que nos rodeia, né? Farejar, para podermos descortinar estas realidades, né? Que às vezes estão ao nosso lado, nós muitas vezes nem ligamos. E é uma pena que os dados não sejam trabalhados para a posteridade. Então, todos estes factos espíritas que temos aí no livro 2, não fazem mais do que confirmar o que se passa um pouco por todo o mundo, né? Que as comunicações espirituais existem, o intercâmbio entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo terreno, é de facto uma realidade, que existe uma interferência entre os dois, positiva e negativa, né? E vem-nos trazer, conforme esta imagem nos transmite, novos horizontes mais luminosos para a vida, né? Na certeza de que a vida é só uma. E depois tem várias estações, cada estação é uma reencarnação. Okay? A doutrina espírita vem-nos dizer que a vida continua, que a reencarnação é uma realidade, a lei de causalidade, ou a lei de causa e efeito é inexorável, né? E que vale a pena amar. Vale a pena lutar para sermos mais felizes, em vez de lutarmos para termos mais razão, não é? E aos poucos vamos nos iluminando por dentro, e para além da luz que vem de fora, também contará a luz que vem de dentro. Muito obrigado pela vossa atenção. Esta é a nossa bibliografia do engenheiro Nani Guimarães Andrade, Reencarnação no Brasil, que é um livro que temos aí, muito bom, Renasceu por Amor, Você e a Reencarnação, para a Psicologia uma Visão Panorâmica, Morte, uma Luz ao Fundo do Túnel, Vida Pretérita e Futura, de Dr. Banerjee, Fenómenos Psíquicos no Momento da Morte, Ernesto Bozano, Fronteiras da Vida, de Jorge Gomes, O que Eles Viram no Limiar da Morte, Erlendo Haraldsson, A Vida Depois da Vida, do Raymond Moody Jr. E pronto, termino por aqui.